Olá! Frequentemente os diagramas ternários são apresentados na forma de uma projeção politérmica da superfície líquidos. Isso acontece tanto para diagramas de metais, como para diagramas de óxidos, por exemplo, para escórias, ou então para o processo de redução, ou ainda diagramas de sulfetos para os processos extrativos que envolvem mates. E nós nos deparamos com esses diagramas, que evidentemente não são completos porque eles não trazem informações sobre as solubilidades das fases sólidas nas temperaturas mais baixas. Então, quando nós olhamos para esses diagramas, nós precisamos fazer hipóteses sobre isso. Eu mostro aqui alguns exemplos da internet de diagramas que são mostrados assim. Por exemplo, esse diagrama cobre, prata, alumínio não mostra as curvas de nível isotérmicas, mas mostra as calhas e tem as temperaturas. Então é possível deduzir como seriam aproximadamente essas curvas de nível para as várias temperaturas da superfície líquidos. Já esse diagrama ferro, alumínio, nióbio mostra tanto as calhas como as curvas. Aqui um exemplo de vários sistemas envolvendo estanho. E como são 6 sistemas, eles podem ser montados lado a lado, né? E ao invés de tratar com um sistema real, que é sempre mais complicado do que a gente desejaria para uma explicação, vamos trabalhar com um sistema fictício. Este sistema que está mostrado aqui é um sistema que tem 3 eutéticos binários. Então os sistemas binários são sistemas simples, cada um com um eutético. E existe uma fase ternária, e como ternária eu quero dizer que ela não pode ser binária, ela não chega, o campo de solubilidade dela não chega nos binários. A gente vai supor que é um campo de solubilidade bastante estreito. Assim como a gente vai supor que os campos de solubilidade das fases formadas por A, por B ou por C também são estreitos. E a gente vai chamá-los de alfa, beta e gama, respectivamente. Como um desafio, nesse exercício, eu coloquei a proposta de se traçar uma seção vertical acompanhando esta linha aqui. Certo? Para facilitar, eu coloquei cores nas linhas isotérmicas líquidos. Assim, as cores mais escuras, preto, marrom mais escuro, são temperaturas mais altas. As cores em torno de azul, verde e azul, são temperaturas mais baixas. E a gente tem essa sequência. O que já dá para observar? Primeiro que nós temos 3, vamos dizer assim, buracos, 3 regiões de temperaturas bastante baixas, que são os 3 eutéticos ternários. E1 com E maiúsculo, E2 e E3. Depois, nós temos os máximos, né, que são os pontos de fusão dessas 3 fases terminais, e também o ponto de fusão da fase eta. Reparem, a temperatura aqui ela está subindo, então isso aqui é um pico. Quais são essas temperaturas desses pontos de fusão? A gente pode estimar. Se essa linha aqui é 700, essa aqui é 800, podemos dizer que o ponto de fusão de eta é aproximadamente 850. Então a gente marcou aqui aproximadamente isso. Aqui a fase gama. Aqui é 1300, 1400, aproximadamente 1500. Fase alfa, aproximadamente 1600. Fase beta, aproximadamente 1600. Então a gente pode estimar esses pontos de fusão. Essa fase eta, como ela está aparecendo na superfície líquidos, então é uma fase de fusão congruente. O que mais que aparece aqui? Aparecem as calhas. Então esse ponto E2
é um ponto de mínimo deste binário BC. Entretanto, se a gente for pela calha, ele é um ponto de máximo. Então é um ponto de célula, ou de meia célula, uma célula para a esquerda. É mínimo nessa direção e máximo nessa direção. O mesmo acontece com os outros dois eutéticos binários. Já nesses pseudobinários entre gama e eta, alfa e eta e beta e eta, nós vamos ter, respectivamente, os eutéticos máximo E1, máximo E2 e máximo E3. Por que máximo? Ele é um mínimo no binário, ou no pseudobinário, mas ele é o máximo em relação a essas duas calhas. Então, as calhas, todas elas têm origem, então, nestes equilíbrios invariantes. Nesses casos, são invariantes pseudobinários. Aqui desce, aqui desce, aqui desce, aqui desce, aqui desce. Certo? Então, eu estou indicando aqui com as flechas estes máximos. Agora eu vou marcar os mínimos, eu já falei sobre eles. Em amarelo, estes mínimos das seções, que são máximos das calhas, como eu já disse. E em vermelho, os mínimos verdadeiramente mínimos, que são os eutéticos ternários. Aí, novamente, a gente pode estimar essas temperaturas. Por exemplo, o eutético ternário E1, ele está aqui. Qual seria a temperatura dele? Vamos pensar, olha, 700, 600, 500. Vamos chutar 450. Está aqui. E2. Ele desce um pouquinho mais. Olha, tem a curva de 500, a de 400. Então, 350. E assim por diante. Vamos pegar os binários. Este E2 aqui, olha. 800, 700, 600, 500 graus. Até bate em cima mesmo. 500 graus. Os outros estão aqui, 500, 900. Esses máximos aqui também. Por exemplo, máximo E3. Onde é que está? Está aqui. Aqui a gente tem a curva de 800. Aqui a gente tem a curva de 700. Então está mais ou menos no meio. Vamos estimar que seja 750 graus a temperatura deste máximo E3. Então nós já listamos as temperaturas de todos esses pontos, tanto os de mínimo como os de máximo. Das calhas, que a gente falou, todas elas descendo para os eutéticos ternários, deste conjunto de calhas, a gente define quais são os campos de solidificação primária das 4 fases sólidas. Então, este campo aqui é o campo de solidificação primário de gama. Este é o de alfa, de beta e de eta. Por que isso é importante? Porque se a gente tem uma liga, se ela estiver, por exemplo, neste campo aqui, a primeira fase que vai se formar é eta, então ela provavelmente, o sistema provavelmente terá cristais primários de eta. A microestrutura vai ser dessa maneira. Então essa é uma informação importante. Para a nossa sessão desafio, a gente percebe que no começo dela a gente tem uma região de fase primária alfa, depois de fase primária gama, depois de fase primária eta e depois de fase primária beta. O que mais que dá para a gente olhar? Se nós unirmos a composição de eta com a de gama com a de beta, a gente cria essa região verde, certo? Esse triângulo verde, que corresponde aos campos finais sólidos. Então, claro que eu estou supondo que as composições desses sólidos são pontos e não regiões. Estou supondo, portanto, que a solubilidade é baixa para os demais elementos. Então, qualquer sólido, qualquer liga que esteja nessa região verde,
vai ter no estado sólido, se a solidificação for acontecer em equilíbrio, as fases eta, gama e beta. Dessa região laranja, alfa, eta e beta. Na região amarela, alfa, eta e gama. Tá bom. Agora, cada um destes triângulos está subdividido em mais 3 triângulos, que são os triângulos que unem a composição do líquido dos respectivos eutéticos. Então, essa aqui é a composição do líquido do eutético 3. Eu chamei ela aqui de líquido 3. E este triângulo aqui, então, seria este líquido 3 com beta e com gama. Este triângulo aqui da direita. Isso significa o quê? Que no momento da reação eutética, numa solidificação, quando a gente chega na temperatura eutética do eutético ternário, o triângulo para uma fase que esteja dentro desta região será este. O triângulo será este, o triângulo será este. Novamente, para a nossa seção vertical desafio, a gente percebe que a seção corta este triângulo aqui. Então, à esquerda deste ponto, a liga passará por este campo alfa líquido gama, que será o triângulo de origem da reação eutética. E para os outros triângulos a mesma coisa. Então, seguindo pela seção, primeiro vai ser esse triângulo, nesta região vai ser este triângulo, nesta região vai ser este triângulo, nesta vai ser este, nesta vai ser este, nesta vai ser este. Então, a gente vai ter 6 faixas de composições de origem das reações eutéticas. 3 para essa reação eutética e outras 3 para esta reação eutética. Pode ser útil nós esboçarmos os diagramas binários, tá certo? Quais seriam os diagramas binários? AC, AB e BC são os binários. E os pseudo-binários são os que estão em cima dessas retas aqui. São esses 3. Entre A e eta, entre B e eta, entre C e eta. Tá certo? Aqui eu desenhei uma projeção para a gente tentar visualizar isso aqui no espaço. O que seriam estes 6 diagramas verticais. 3 binários e 3 pseudo-binários. Aqui eu marquei a intersecção deste binário com a nossa seção vertical desafio. Ela intercepta aqui esse binário e intercepta aqui este binário. Ela não intercepta este outro binário aqui. Dos pseudo-binários, ela intercepta apenas o alfa eta. Então a gente vai fazer o esboço desses 3 aqui que são interceptados. Aqui eu mostro novamente uma perspectiva. E aqui estão os esboços. O diagrama AC, então nós temos a fase alfa, fase gama. Eu não desenhei os campos de solubilidade, são muito estreitos. Isso é um esboço, né? E está aqui o nosso desafio cruza aqui. Então, no nosso desafio do lado esquerdo dele, a gente deve ter líquido, depois alfa mais líquido e depois alfa mais gama. O alfa mais gama começando a 900 graus. Este alfa mais líquido começando neste ponto aqui. A gente vai ver lá que temperatura que dá. A mesma coisa para alfa e beta. E a mesma coisa para o pseudo-binário alfa, eta. E aqui estão as 3 intercepções. Olhando no triângulo, são essas 3 seções que eu desenhei.